A história da Páscoa começa no Egito Antigo, onde o povo de Israel vivia como escravo sob o domínio de Faraó. Então, Deus levanta Moisés com uma missão: libertar o seu povo. Mas o Faraó se recusa, e então começam as pragas descritas no livro de Êxodo: água em sangue, rãs, piolhos, moscas, morte dos animais, feridas, granizo, gafanhotos, trevas. E aqui na última e mais terrível praga é onde teve a origem da Páscoa ou Pessach, que tem o significado de passagem. Faraó diz: ide, servi ao Senhor, fiquem somente as vossas ovelhas e as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Faraó tenta ficar com os bens, com o gado. Ele quer que Israel saia pobre, sem ter como oferecer sacrifícios. A resposta de Moisés é um dos momentos mais corajosos de toda a Bíblia. Ele, um ex-fugitivo, olha nos olhos do homem mais poderoso do mundo e diz: nem uma unha ficará. Êxodo 10, 26. Moisés diz: nós vamos, nossos filhos vão e nosso gado vai, tudo vai, não deixaremos nada para trás. Faraó se enfurece, o coração dele se fecha pela última vez. Ele não quer mais negociar, ele grita para Moisés: retira-te de mim, guarda-te que não vejas mais o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, perderás a vida. Era uma ameaça final. Se Moisés voltasse, seria executado. Moisés, com a calma de quem sabe quem está no comando, respondeu: bem disseste, nunca mais verei o teu rosto. Moisés virou as costas e saiu. As negociações acabaram. A misericórdia acabou. Faraó escolheu as trevas. E agora, algo pior viria buscar o que ele mais amava. Moisés saiu do palácio sabendo o que viria a seguir. Deus já havia dito: mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. Não haveria mais avisos. Não haveria mais cajado batendo na água. Dessa vez, o próprio Deus passaria pelo Egito. A meia-noite está chegando. Prepare o sacrifício. A 10ª praga será o fim. Existe um tipo de silêncio que é pior do que qualquer grito. É o silêncio de quando a esperança acabou. Moisés saiu da presença de Faraó com uma sentença final: você nunca mais verá o meu rosto. O Egito estava destruído. Rios de sangue, doenças, gafanhotos, escuridão. Mas o coração de Faraó continuava de pedra. Ele achava que podia vencer o Deus de Israel pelo cansaço. Mas Deus não se cansa. E agora não haveria mais avisos. Não haveria mais cajado batendo na água. Não haveria negociação. A meia-noite estava chegando. E com ela, algo que o Egito jamais esqueceria. O Senhor disse a Moisés: à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito. Note que Deus não disse que enviaria um vento ou um animal. Ele disse: eu passarei. A presença do próprio juiz desceria à terra. A sentença era terrível. Todo primogênito na terra do Egito morreria, desde o filho do faraó, que se sentava no trono e era considerado um deus vivo, até o filho da serva que estava atrás do moinho, até os primogênitos dos animais. Por que os primogênitos? Porque no Egito, o primogênito representava a força, a herança e o futuro. Ao tocar nos primogênitos, Deus estava dizendo: eu estou cancelando o futuro dessa nação rebelde. Faraó tentou matar os filhos de Israel no rio Nilo anos antes. Agora, a conta havia chegado. Mas, diferentemente das outras pragas, dessa vez Israel precisava fazer algo para ser salvo. A morte passaria por toda a terra. Como escapar? Deus deu uma instrução específica, estranha e poderosa. Cada família deveria pegar um cordeiro, um macho de 1 ano,
sem defeito, perfeito. Eles deveriam sacrificar esse cordeiro ao entardecer, mas não era para comer apenas. Eles tinham que pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas, em cima e dos lados. Deus disse: "E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós." Aqui nasce a Páscoa, Pesach. O sangue era o sinal. Não importava quem estava dentro da casa, se era rico, pobre, pecador ou santo. O que importava era se a casa tinha a marca do sangue na porta. O sangue do cordeiro inocente substituiu a vida do primogênito, uma vida por outra. O sol se pôs, a noite caiu sobre o Egito. Imagine a cena. Em Gósen, milhares de famílias hebraicas trancadas dentro de casa, com as malas prontas, comendo o cordeiro apressadamente com os cintos apertados e sandálias nos pés. Do lado de fora, nas portas, o sangue fresco brilhava ao luar. Enquanto isso, nas cidades egípcias, o silêncio reinava. Os guardas vigiavam os muros, os nobres dormiam em seus palácios, e Faraó, em sua arrogância, dormia ao lado de seu herdeiro, acreditando que seus deuses o protegeriam. O relógio cósmico estava andando. Tic-tac, a meia-noite chegou. A Bíblia diz simplesmente: "E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito." Não houve batalha, não houve exércitos, não houve barulho de espadas, apenas um sopro. A vida se foi. O herdeiro do trono, o futuro faraó, não acordou. O filho do prisioneiro no calabouço partiu. O primogênito do gado no campo caiu. A morte não respeitou muros, não respeitou ouro, não respeitou títulos. A única coisa que a morte respeitou foi o sangue na porta. De repente, o silêncio foi quebrado. Êxodo 12:30 diz: "E houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto." Imagine o som de milhões de mães e pais descobrindo a perda ao mesmo tempo. Um grito coletivo que ecoou de uma ponta a outra do país. Faraó acorda. Ele corre para o leito do seu filho. E ali, vendo o corpo sem vida daquele que seria a continuação do seu poder, o orgulho de Faraó finalmente se quebrou. O homem que perguntou: "Quem é o Senhor?" agora sabia exatamente quem ele era. Ele era o Deus que dá a vida e o Deus que a tira. Ainda de noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Não houve negociação dessa vez, apenas um pedido desesperado: "Levantai-vos, saí do meio do meu povo, ide, servi ao Senhor, e abençoai-me também a mim." O rei do Egito, humilhado, pediu uma bênção. Os egípcios, aterrorizados, diziam: "Vamos todos morrer." Eles começaram a entregar ouro, prata e roupas aos israelitas, implorando para que fossem embora rápido. Israel não saiu fugido, Israel saiu pago. Eles saíram com o salário de 400 anos de escravidão em uma única noite. Milhões de pessoas, rebanhos e famílias começaram a marchar. As correntes caíram, a escravidão acabou. Eles estavam livres, mas Faraó, mesmo na dor, ainda tinha o coração instável. A dor passa e o orgulho volta. Israel está indo em direção ao deserto e diante deles há um obstáculo intransponível: o Mar Vermelho. Eles acham que o perigo acabou? O exército mais poderoso do mundo está prestes a fazer sua última caçada. Inscreva-se agora, porque no próximo vídeo o mar vai se abrir.